tempo de quaresma, tempo de deserto, tempo de mudança, tempo de conversão, tempo de nós olharmos fixos para a cruz. Bem-vindo e bem-vinda você que neste momento acolhe em sua vida esta celebração. Neste quarto domingo na quaresma, somos conduzidos pela palavra bíblica do evangelista João, no capítulo 3, os versículos 14 e 15, onde lemos: Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Com os olhos fixos na cruz do Senhor, no qual nós conduzimos a nossa vida, queremos juntos louvar, queremos juntos cantar Caminho da Luz.
nós invocamos a presença do Trino Deus, para que onde você estiver neste momento, também ali Deus se faça presente. Celebramos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com humildade e sinceridade em nossos corações, queremos nos voltar a Deus em oração, confessando a Ele os nossos pecados. Faremos isso fixados na cruz do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, Tu és a luz que nos ilumina em meio à escuridão. Conhecemos Tua infinita misericórdia revelada de maneira muito especial na cruz do Calvário. Com os olhos fixos na cruz, reconhecemos os nossos pecados. Perdoa-nos quando na vida nos distraímos e nosso olhar se afasta de Ti. Perdoa-nos quando buscamos salvação fora de Ti. Perdoa-nos quando alimentamos nossa autossuficiência. A cruz do Calvário se torna a cruz da salvação. Ela é símbolo de graça e de muito amor. Por isso nós Te agradecemos. Que essa graça e essa misericórdia nos façam sempre confiar no Teu amor. Olhamos para Ti, Senhor, e humildemente suplicamos Teu perdão. Amém. No Salmo 145, verso 18, lemos: O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o Seu nome, de todos que clamam por Sua presença com sinceridade. A certeza da presença de Deus, essa certeza de que Ele está sempre junto de nós, nos faz querer prosseguir, porque fomos e somos perdoados por Ele. Viva a sua vida com os olhos fixos na cruz do Senhor. Amém. Glory from
grupo de crianças competia para ver quem conseguiria fazer a linha mais reta com suas pegadas na neve. E por mais que se concentrassem na linha que estavam fazendo, elas só conseguiam fazer linhas sinuosas, linhas tortas. Mas uma das crianças, ela mostrou uma inacreditável linha reta. E qual foi o segredo para isso? Ela manteve os seus olhos fixos na cruz da igreja que ela visualizava à sua frente. Também quero trazer a você uma outra imagem. Na cidade ou no interior, não importa. Esporadicamente nós observamos cavalos puxando carroças. Alguns desses animais têm viseiras para que não se distraiam com as coisas que passam ao seu redor. As viseiras, elas direcionam, elas focam seu olhar sempre para frente, de maneira concentrada. E assim, elas podem prosseguir sem desviar do seu percurso ou sem desviar o olhar. Desde já eu quero perguntar a você, querido irmão, prezada irmã, aonde está fixado o seu olhar? Aonde está fixado o seu olhar? Essa é a pergunta que norteará a nossa reflexão. Pergunto isso porque a sua vida, ela será determinada com base aonde está fixado o seu olhar. Então nós, com os olhos fixos na cruz, nós queremos também acolher o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor, e deixar-se instruir por Jesus a partir do que Ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 a 21, que eu quero lhe compartilhar. Ali a palavra registra as seguintes: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Até aqui, a palavra de Deus para a nossa vida, o alimento para a nossa fé. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador.
palavra, a tua palavra é o amor. A palavra bíblica que nós acabamos de ouvir está inserida dentro de um contexto de diálogo. Um diálogo que acontece entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos. Os fariseus estudavam a Bíblia ao pé da letra, observaram ela nos seus mínimos detalhes. Toda a sua fé estava baseada no Antigo Testamento, em especial nas leis do Antigo Testamento, que eram rigidamente observadas. E através do cumprimento destas leis, os fariseus acreditavam receber ou encontrar, aliás, a salvação. Ou seja, a salvação dependia daquilo que eles cumpriam ou não da lei. A confiança da pessoa estava depositada exclusivamente no esforço humano e não no amor de Deus. Então Jesus, ele questiona Nicodemos, convidando-o a se arrepender e confiar na graça de Deus, ao que é dito através da expressão nascer de novo. Isso está registrado nos versículos que antecedem o texto que nós estamos meditando. Então, era necessário renascer da água e do Espírito, ou seja, viver uma vida de constante arrependimento a partir do batismo e crendo nele na vida. E Nicodemos, como fariseu, educado por toda a vida nessa dinâmica do cumprimento da lei, naturalmente não consegue aceitar isso tão facilmente, né? E não consegue entender essa ideia de Jesus. E para ajudá-lo, Jesus amorosamente compartilha uma ilustração de Moisés, registrado lá no Antigo Testamento, portanto, um exemplo conhecido de Nicodemos, que está lá no livro de Números, capítulo 21. E ali então, Jesus diz: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Mas, em que situação e com que finalidade Moisés levantou uma serpente ou a serpente? Nós lemos que quando o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, surgiram nesse trajeto muitas dificuldades. E diante disso, o povo começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. A falta de confiança dessas pessoas e a ingratidão que tomava conta dos seus corações foi castigada com serpentes que atacaram as pessoas no meio do deserto. E atendendo ao convite de piedade, o convite de socorro, Deus interveio, ordenando então que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse no alto de uma estaca. Quem olhasse para a serpente não morreria, mas seria curado diante das picadas do veneno injetado no seu organismo. Veja bem, a cura acontecia através de uma coisa que pudesse ser feita pela pessoa, ou digamos também pela pessoa mais frágil, que era o quê? Olhar para a serpente. Esse era o olhar da fé, um olhar de quem crê, de quem confia de que assim acontecerá. Não havia um valor terapêutico naquela serpente de bronze no deserto. Em si, ela era apenas um pedaço de bronze, nada mais que isso. Tanto que, posteriormente, quando as pessoas mais tarde começaram a adorar aquela serpente de bronze, começaram a prestar adoração, como se tivesse nela uma espécie de uma santidade, um poder sobrenatural, o rei Ezequias sabiamente a quebrou em vários pedaços. Assim, foi a graça salvadora de Deus que curou os israelitas quando eles creram, quando eles confiaram em sua palavra e obedeceram à ordem de Deus. Então, essa comparação entre a serpente de metal e a cruz de Jesus, ela não é plena, ela não é perfeita, mas o próprio Jesus afirma, é necessário que seja levantado o Filho do Homem, para que toda pessoa que nele crer tenha a vida eterna. Então, com isso, nós podemos fazer, sim, uma relação entre esses simbolismos. Enquanto cristãos,
nós somos chamados a fazer o quê? A olhar para aquele que carrega os nossos pecados e foi alçado a uma cruz. Aquele que nos oferece um novo tipo de vida, a vida eterna que já invade o nosso presente e pode ser experimentado por todos aqueles que olham o quê? Para a cruz, já aqui, já agora, na vida. Deus nos ama imensamente, tão incompreensivamente, tão profunda, tão poderosamente, a ponto de não somente enviar o seu Filho ao mundo, mas de entregá-lo em favor do mundo. Martim Lutero, o reformador da nossa igreja, ele disse: o Filho de Deus foi dado para todos. Todos devem crer e todos os que creem não perecerão. Todos os homens já estão condenados e presos para serem condenados eternamente. Mas o Filho de Deus veio para nos redimir, nos salvar desse julgamento. Então, assim, a graça de Deus é para você também. É para todas as pessoas. Ela não encontra pessoas aptas para a salvação, mas as torna aptas a recebê-la. Querido irmão, prezada irmã, Jesus Cristo, Ele não é apenas o Salvador, mas Ele é a própria salvação. Vida eterna não tem início com a morte, mas ela já inicia aqui e agora com a sua fé. Por isso, nesse tempo de Quaresma, nós somos chamados a olharmos para a cruz, olhar para Jesus Cristo e o seu gesto de amor, um gesto salvífico. Ele é a nossa luz, que afasta qualquer escuridão, que dissipa as trevas da nossa vida. Olhar para a cruz a cada dia, a cada minuto, a cada instante. Lembro-me do pregador Charles Spurgeon. Ele disse uma vez, e esse simbolismo do olhar para Cristo tornou-se concreto na vida dele. Diz que sem paz, infeliz na vida, ele chegou num certo dia de janeiro a uma pequena capelinha. Ali ele leu a palavra registrada pelo profeta Isaías que dizia: meu jovem, você está tão aflito, você jamais sairá dessa tristeza até que olhe para Cristo. Olhe, basta olhar, diziam essas palavras. E no final da sua vida, diz que Charles testemunhou dizendo: olhei para ele, para Jesus, até quase gastar meus olhos. E ainda no céu, eu pretendo continuar olhando com alegria inefável. Por uma vida inteira, diz que esse fundamento do olhar para a cruz acompanhou e permaneceu sólido na vida dele. E você, estimado irmão, estimada irmã, você está com os olhos fixos na cruz? Ou no que você busca direção na vida? Onde você está focado na sua vida? A cruz é o nosso fundamento. Caminhe retamente, não faça caminhos sinuosos. Direcione o seu olhar para a cruz. Eu quero finalizar com as palavras de Hebreus 12:2, que diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele que a aperfeiçoa. Nesse tempo tão delicado e difícil de pandemia, feliz é a pessoa que no meio disso tudo consegue permanecer com o seu olhar fixo na cruz. Ali nós perceberemos o abraço de Deus, ali a pessoa se sentirá abraçada, acomodada nos braços seguros, no colo paterno e materno do nosso Senhor. Preservemos nossos olhares voltados para o autor da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, e a nossa vida será direcionada e nossos passos encaminhados na mais tenra alegria. Que assim seja. Amém. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Neste momento, convido a voltarmos nossos pensamentos e nosso coração ao Senhor, quando juntos queremos orar a Ele. Querido Deus, Pai Celestial, agradecemos-te pelo Teu imenso amor, amor este que foi capaz de entregar Teu único Filho para morrer por cada um e uma de nós. Este ato nos alimenta a esperança diariamente e nos possibilita a vida eterna. Ajuda-nos a viver com olhos fixos na cruz e viver todos os dias a partir disso que ali fizeste por nós. Nessa fé queremos interceder pelas pessoas e pelas famílias que estão acometidas pela Covid. Guarda-as em meio a toda angústia e sofrimento que sentem. Sustenta-as na fé para que seus olhos estejam fixos na tua cruz e se lembrem de que com elas estás. Intercedemos pelos profissionais de saúde para que o chamado e a vocação seja sempre uma nova motivação para não desanimarem em meio ao cansaço. Intercedemos pelos governantes para que tenham sabedoria em pleitear decisões que zelem pela sagrada vida. Intercedemos pela tua igreja, em especial pela ISLB, para que seja sinal de um testemunho vivo nesses tempos, anunciando, testemunhando e se colocando ao lado das pessoas que tanto necessitam de apoio espiritual. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou e pediu que sempre orássemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
gostaria de rogar sobre a sua vida as seguintes palavras de bênção. Que tua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até que nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure em suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a sua paz. Amém. O meu desejo é que esta celebração tenha lhe fortalecido. Com os olhos fixos na cruz do Senhor, queremos prosseguir na vida. Vá, cuide-se e sirva ao Senhor com fé em seu coração. Amém.